outro jeito, né? Eu poderia mostrar um papelzinho para vocês, 10 minutos, mas aí vai aparecer invertido. Então, a hora que der 10 minutos aqui, eu vou cronometrar o tempo, a hora que der 10 minutos, eu não vejo outra forma, não sei que vocês consigam me dizer alguma. Eu entro, eu abro meu microfone e falo 10 minutos. Então, significa que vocês têm 2 para ir encerrando a apresentação de vocês, tá? Vamos ver se a gente consegue seguir certinho isso, para poder ter tempo para o debate, né? Que é o mais legal. Aí eu pensei no debate para deixar as perguntas para o final, né? Depois que todo mundo apresenta. E aí, as pessoas que queiram fazer perguntas, se inscreve. Eu vou tentar escrever aqui quem que está em primeiro, segundo, terceiro lugar, conforme vai levantando aí, ou chegando pelo chat, né? Vou tentar fazer isso, que não é fácil. E aí eu pensei numa rodada de uma pergunta para cada um. Então, cada participante faz uma única pergunta para uma única pessoa da mesa, né? Aí, no final das 5 perguntas, cada um responde a sua, né? E tentar ser objetivo também. Se sobrar tempo, a gente faz uma segunda rodada de perguntas. O que vocês acham? Legal? Concordam? Beleza, então. Então, acho que é isso, né? Alguém quer falar alguma coisa, dar alguma sugestão? Não? Tudo certinho? Então, beleza. Então, vamos começar com o João Freire. João Nascimento Freire. Cadê o João? Estou por aqui, estão ouvindo? Oi, João. Estou. Tudo bom? Estou te ouvindo, tudo bem. Então, pode começar. Deixa eu ver se eu consigo colocar logo aqui para apresentar. Deixa eu ver aqui. Tá aparecendo? Tá aparecendo. Ótimo. Então, vou marcar o tempo, tá? Tá certo. Bom, o meu trabalho é uma pesquisa que ainda está em desenvolvimento, que é sobre a chegada da identidade drag ao Brasil nos anos 90. É uma pesquisa que eu estou fazendo dentro do meu TCC, da especialização em Mídia, Informação e Cultura, aqui no CELAC, da USP. E parte muito de algo até muito pessoal, porque eu me monto de drag e eu sempre tive muita curiosidade em relação a uma historiografia da arte drag. Então, esse trabalho é até mais historiográfico do que necessariamente filosófico, por exemplo. E parte muito dessa uma certa confusão, às vezes, de termos que a gente, pelo menos eu identifico ainda hoje, e diferenciações sobre, por exemplo, drag queen e transformistas, né? Então, assim, eu parto muito de querer entender quando foi que essa arte drag surgiu especificamente com esse termo drag, né, um termo em inglês, que vem de dressed as a girl, ou seja, vestido como uma mulher. E acabei me surpreendendo ao longo da pesquisa, identificando que esse termo em específico passou a ser usado no Brasil nos anos 90. Isso era muito nebuloso para mim, porque, enfim, não existem tantas pesquisas, pelo menos, de fácil acesso à sociedade em geral, né? Mas quando você vai pesquisar, por exemplo, em livros como Devassos no Paraíso, do Trevisan, Além do Carnaval, do James Green, eles comentam, não se aprofundam na arte drag ou na arte transformista, mas citam que as drag queens surgiram nos anos 90. Então, eu vou fazer só um breve histórico antes de chegar nos anos 90, porque é preciso entender que existiu um grande período no Brasil em que não houve esse termo, né? Esse termo não era usado, o termo drag. Era o fazer travesti e depois o transformista, né? Então, tem esse texto de um artigo chamado Entre Vedetes e Homens em Travesti, do Tiago Soliva e do João Gomes Júnior, historiadores, que falam sobre essa expressão fazer travesti, que travesti, isso principalmente na primeira metade do século XX, que o fazer travesti não era necessariamente como a gente interpreta hoje o que é ser travesti, né? Existia o fazer travesti artístico.
Eles também comentam que existia o fazer travesti, a travesti como identidade de gênero, mas que não era comumente empregada nesse sentido, que existia muito esse sentido do fazer travesti artístico. Então, dentro dessa perspectiva, existiam artistas, sim, desde do início do século XX. Inclusive, esses historiadores comentam que desde o século XVIII que existia essa expressão. E aqui eu cito só alguns exemplos rápidos, como Darwin, do curta-metragem Augusto Aníbal Quer Casar, Madame Satã também, que aí tá uma imagem só de um ator interpretando, porque não tem imagens dele montado, e Ivana, que foi uma travesti muito famosa no teatro de revista do Brasil nos anos 50. E aí, a partir dos anos 60, vem a famosa geração de travestis e transformistas, né, encabeçada aí por Rogéria, principalmente, que com Le Girls, o espetáculo Le Girls, em 1964, né, tem aí aumenta muito a visibilidade dessas artistas, e eu coloquei especificamente nessa imagem a Rogéria ao lado da Miss Biá, até por uma questão curiosa, justamente essa questão dos termos, porque a Miss Biá, ela fez parte do The Girls, inclusive, só que, inclusive, ela faleceu, inclusive, esse ano, recentemente, de Covid, mas, recentemente, nos últimos tempos, ela se apropriava do termo drag, que surgiu nos anos 90, e se apropriava no sentido de aceitar ou até dizer que era a drag mais antiga em atividade do Brasil, sendo que, na verdade, ela iniciou nos anos 60, quando não existia esse termo no Brasil. Era o fazer travesti ou transformista, que justamente ficou popular mais ou menos nesse período, entre 1960 e 1980, né, nessas décadas. E aí, curiosamente, quando a gente pensa na questão da arte drag, fazendo algum comparativo com a arte transformista, com atores transformistas, é muito comum ter umas comparações, uns paralelos muito de opostos, como se transformistas não pudessem ser caricatas, não fossem caricatas, como se transformistas fossem exclusivamente homens e travestis que quisessem emular a figura da mulher cisgênero sem ser algo caricatural. Por exemplo, sem ter uma maquiagem muito exagerada, sem ter uma, sei lá, peruca colorida, serem perucas com a cor de cabelo natural, sendo que antes dos anos 90 existiam vários exemplos de transformistas, de performers, dentro desse mundo, que eram extremamente caricatas e exageradas, e aqui a gente tem um exemplo, por exemplo, de Isabelita dos Patins e de Laura Division. Laura Division talvez seja o maior exemplo nesse sentido, né, porque, inclusive, tem participação dela na TV nos anos 80, antes da arte drag, dessa identidade drag, com esse termo, chegar no Brasil, extremamente exagerada, uma maquiagem, esse figurino muito emblemático, né, ela interpretando Vaca Profana, de Gal. Então, ela não está aí emulando uma feminilidade, necessariamente, não está emulando uma mulher, né? Então, tem até um texto do Raymond Bortolozzi que fala disso, né, de Laura Division, já antecipava há pelo menos 2 décadas os tipos de performances surreais que seriam definidas com drag queen, e ele cita essa importação do termo para o Brasil nos anos 90. Inclusive, eu vi que tem uma pesquisa aqui que vai falar sobre Divine, por exemplo, e vai ser uma discussão bem interessante, porque algumas pessoas dizem que Laura Division teve muita inspiração em Divine, por causa de umas apresentações muito escatológicas dela. Ao mesmo tempo, ela dizia que não, que começou a se montar antes de Divine, então é uma conversa bem interessante. E aí a gente chega nos anos 90, com supostamente essa chegada dos anos 90 desse termo drag queen, muito associada, por exemplo, a uma cultura clubber, e essa foto é emblemática nesse sentido, porque traz algumas das principais artistas que pertenceram a uma primeira geração de drag queens no Brasil, que foi em São Paulo, que são Dimi Kier, Grace Lesada, Márcia Pantera, Verônica, Divina Núbia, em cima, né, em pé,
e agachadas tem Ronalda e Paulette Pink. E aí, nesses textos, eu só reforço essa questão dos anos 90, mas que, por exemplo, nesse período, essa pesquisa, como ainda está em desenvolvimento, eu ainda não tenho algumas respostas para o que eu quero responder, mas é um período de transição em que ainda transformistas, o termo transformista continua sendo usado, mas que o termo drag queen começa a ganhar força. E aí eu queria justamente entender como foi esse processo de transição, e até porque o termo drag ficou tão mais forte do que transformista, fazendo com que hoje, inclusive, a gente, como sociedade, imprensa, enfim, em geral, considere o termo transformista até ultrapassado, né? Ficou tudo no mesmo bolo, e transformistas que começaram a carreira na década de 80 são chamadas de drag queens, por exemplo. Então, em relação ao contexto dos anos 90, que eu tentei estabelecer para tentar entender um pouco os motivos que teriam ajudado que teriam contribuído para esse surgimento de uma arte drag em específico no Brasil, eu vejo 3 pontos principais, que seriam, por exemplo, o fim da ditadura, né, que acaba oficialmente em 85, o fim da Guerra Fria em 89 e 91, algumas pessoas consideram 89 com a queda do Muro de Berlim, alguns em 91, o fim da União Soviética, e o pós-surto da AIDS nos anos 80. Por que eu coloquei esses 3 pontos? Porque esse contexto, ele é um contexto muito específico de fortalecimento de um capitalismo, de uma influência cultural norte-americana. É o fortalecimento do movimento social LGBT, como movimento social mesmo, né, nos anos 90, justamente porque nos anos 80 o movimento em si e algumas representações artísticas, apesar de que, enfim, ainda existiam transformistas em programas de TV, etc., mas que o surto da AIDS nos anos 80 foi um baque muito grande, né, para o movimento em si. 10 minutos. Tá certo. Foi um baque muito grande para o movimento em si. Então, quando o surto da AIDS começa a arrefecer um pouco a partir dos anos 90, existe uma abertura muito maior, tanto da própria comunidade como da sociedade em geral, para manifestações artísticas que sejam... existe uma abertura, uma liberdade maior para, inclusive, por exemplo, a introdução da cultura clubber, em relação à cultura noturna, muito dark nos anos 80, então vem a música eletrônica com a cultura clubber colorida, e é justamente nesse contexto que entram as drags. E tem um depoimento da Demi Kier, que eu acho muito interessante, que é um depoimento até muito recente, que ela fala que comissários de bordo brasileiros que vinham dos Estados Unidos, vinham ou de São Francisco ou de Miami, segundo ela, eles trouxeram esse termo, né? Ela tem um depoimento que diz: você é a cara das drag queens americanas, um comissário falando, o trabalho que você está fazendo aqui no Brasil, elas se vestem iguais a você. Então, meio que teve esse intercâmbio de informações entre pessoas, aparentemente, que iam para os Estados Unidos e frequentavam a noite americana, e as artistas daqui, que se montavam, mas não tinham esse nome ainda de drag, e aparentemente passou a ser usado. Então, eu termino com uma linha do tempo que eu estou montando em relação aos anos 90, para justamente tentar entender quais foram os fatores nesse contexto que influenciaram essa visibilidade, essa construção, até porque normalmente algumas pessoas citam muito Priscila, o filme Priscila, Rainha do Deserto, que é de 94, que eu coloco aí na linha do tempo, mas antes de Priscila, na verdade, aqui no Brasil, já existiam exemplos, já existiam situações em que o termo drag já estava sendo usado muito fortemente. Tem a famosa foto de Isabelita dos Patins, que eu coloquei anteriormente como transformista, e ela estava num calçadão do Rio de Janeiro em 93, encontra com o FHC por acaso, que ele estava andando pelo Rio, e fotógrafos acabam tirando foto
essa foto vai para os jornais, fica muito famosa, e ela é chamada de drag queen e não de transformista. Então, isso é um exemplo muito forte. Outra situação interessante também é que em 93, Rita Lee, ela lança uma música chamada Drag Queen. Então, assim, antes de Priscila, existem já exemplos de que a arte drag já estava até bem forte no Brasil. Creio eu que seja algo entre 91 e 92, porque em 91 tem a inauguração da Boate Massivo, e em 92 tem uma festa na Senhora Kravitz, em São Paulo, uma boate, tudo isso inserido dentro da cultura clubber, chamada Nossa Senhora do Make-up é Drag, que supostamente essa seria a primeira festa drag, mas por causa do nome, porque tem o nome drag no título da festa. Mas a Boate Massivo é inaugurada em 91 e a Boate Massivo ela já trazia drags como hostess, por exemplo. Então é algo que eu estou investigando. Bom, acho que já acabou o tempo, né? Tá bom. Depois nas perguntas você pode falar mais sobre isso, né? Tá bom? Pronto. Ok, obrigada. Bom, agora seguimos com o Cauê. Oi? Cauê, pode ser você? Não, você. Pode. Eu só vou precisar de uma orientação como é que eu faço para compartilhar minha tela. Tem um botãozinho aqui embaixo escrito Present Now. Ah, ok. Isso. Você tem que estar com ela aberta, com a tua apresentação aberta na tela, preenchendo a tela, aí você entra no meeting e põe no apresentar agora, tá? Ok. Tá aparecendo? Tá aparecendo? Ainda não. Deixa eu ver. Ah. Compartilhar. Ok. Até agora foi. Foi? Foi. Quer dizer, tá aparecendo, tá começando. Tá, ok, então. Então, gente, boa tarde, sou o Cauê, eu sou mestrando no PPG Com, da ECA, na USP. Minha pesquisa é sobre arte drag e quadrinhos. Não apareceu. Apareceu? Não, tá aparecendo só sua foto. E escrito embaixo, apresentação. Opa. O que está acontecendo? Agora foi? Não. Não. Acho que talvez você fazer sem apresentação mesmo, né? Pra gente. Tá bem. Vendo conforme você fala? Tá, pode ser. Então, mas estão me vendo, né? Sim. Vou precisar me orientar aqui nos slides, ok. Então, eu sou o Cauê, eu sou mestrando orientado pelo professor Vitor Blota. Nosso projeto de pesquisa é sobre arte drag e história em quadrinhos. A ideia veio desde meu TCC, que se chama Vou Fazer Drag em Quadrinhos, né? E desde 2018 que foi concluído. Nesse resumo, na verdade, que eu fiz para o evento Fazendo e Desfazendo Gênero, a gente teve a ideia de trazer um dos últimos debates que foram feitos nessa pesquisa, dos resultados, que foi a questão da interseccionalidade, pela qual a gente preza bastante, e também a decolonialidade, do fazer drag. Eu acho que foi importante essa contextualização da apresentação anterior para falar sobre a questão do termo drag, até porque a gente traz ela aqui enquanto a gente assume a questão da convenção ocidental, né, que a gente tem por esse termo, que é utilizada como uma forma de
de sinônimo, ou até mesmo para se tratar de um território teatral, muitas das vezes, né? Quando nós olhamos com um olhar ocidental para outras formas de artes, performática. Os autores que eu trago nessa pesquisa são o Roger Baker, né, o Igor Amanajás, com um artigo dele que fala sobre a questão dos atores transformistas no Brasil. Ele usa 2 termos, né, drag queen e atores transformistas. O Lucas Bragança, que pesquisou também isso no mestrado dele, desacoindando a história drag no mundo, Brasil e Espírito Santo. O Simon Dunham, que ele fala sobre ele faz um compilado sobre a história completa da drag, que foi lançado ano passado, inclusive, e a Claire Sears, que é uma autora LGBT, que fala sobre a questão da criminalização no século XVIII em São Francisco, nos Estados Unidos, de 2015, esse é o fruto do doutorado dela. A questão da decolonialidade que a gente quer trazer é justamente um investimento analítico, porque ainda não está muito bem conciso esse debate, e trazer uma questão da drag não enquanto uma definição, mas algo que é indefinido, que a gente não consegue um objeto tão claro assim para a gente do que se trata. Apenas a gente sabe que o recorte do qual a gente trabalha é de figuras que levantam esse estandarte ou esse símbolo LGBT enquanto um movimento ou enquanto uma necessidade de representação, né? Um espaço, uma forma de arte que a gente se sinta ali acolhido de alguma forma e que representou para a gente um momento de resistência na história. A gente também traz sobre a questão do drag vir do inglês, né, que a gente não pode ignorar o fato de que a maioria das influências culturais apreendidas por essa forma de arte tem suas bases assentadas a partir de uma cultura hegemônica, né, predominantemente de língua inglesa, e que supostamente ela estabeleceu as suas origens no teatro grego, né, segundo o Roger Baker e também o Igor Amanajás, por ele vir do teatro, ele fala bastante disso também, e também teve o seu amadurecimento ali, sempre centrado no eixo Estados Unidos e Europa, passando pela Inglaterra no século XV e XVI, no teatro renascentista inglês, especificamente o teatro elizabetano, com Shakespeare, né, e teve seu áudio nas produções televisivas dos Estados Unidos, como algumas figuras que eram chamadas de female impersonators, que eles faziam uma performance caricata de personagens inspiradas em figuras de mulheres, né, na sociedade, ou que teriam como, então, uma leitura do que seria a mulher na sociedade, como Charles Peirce, que interpretou várias vezes a Bette Davis, atrizes e personalidades da mídia, a Dame Edna Everage, que é da Austrália, ela começou, apareceu pela primeira vez em 1955, o Leslie Dawson, que também fez algumas papéis de comédia, assim como o Tom Cavalcante, Jô Soares, aqui nas décadas de 80 e 90 no Brasil, a Daniela Rue, que diferente das outras mencionadas, ela fazia mais espetáculos, como a gente vê hoje em dia no contexto das drags em Las Vegas, e também no cinema, né, de uma forma mais popular, como um filme Tootsie, interpretado pelo Dustin Hoffman, em 1982, que interpretava uma pessoa que se montava para alguns outros fins de seu interesse, né, e que chegou a receber 10 indicações no Oscar. Como a gente tem essas referências muito bem estabelecidas no nosso contexto ocidental, nós tentamos trazer outros exemplos de outras culturas, sociedades que já apresentavam essa forma de fazer drag como algo que alguns autores trazem como formas análogas, né, que nós não olhamos muito bem com esse tratamento, justamente por ter os seus próprios processos, assim como foi dito na apresentação anterior, ao contexto do fazer travesti e do transformista aqui no Brasil, que tem as suas características e até mesmo as suas identidades muito próprias, né, um contexto de um processo sociocultural diferente do que a gente vê trazido de fora. Tanto é que o termo drag chega aqui num outro momento.
alguns exemplos que o Roger Baker ele traz da questão do transformista no Brasil, e até mesmo ele cita algumas vezes a travesti, a Onagata, o Oyama no Japão, a Tan na China, Katoi na Tailândia e o Arya na Indonésia. Porém, em alguns momentos, eu acho que por não ter avançado muito essas questões de identidade de gênero e alguns conceitos das questões de gênero, na época em que esses autores lançaram esses estudos, havia algumas confusões e até mesmo ambiguidades ao se tratar de alguns relatos que não diferenciava muito bem o que é uma performance drag, como a gente conhece hoje, do que uma identidade de gênero. O ser e o fazer se confundiam. Um dos exemplos que a gente traz aqui também é a do Geledés, na Nigéria, na sociedade Geledés, em que essas... eu trouxe até uma citação, acho que vai ficar mais claro. Os mortos do sexo feminino recebem o nome de Yami Agba, minha mãe anciã, mas não são cultuados individualmente. Sua energia como ancestral é aglutinada de forma coletiva e representada por Yami Oxorongá, chamada também de Yania, a grande mãe. Esta imensa massa energética que representa o poder da ancestralidade coletiva feminina é cultuada pelas sociedades Geledés, composta exclusivamente por mulheres, e somente elas detêm e manipulam esse perigoso poder. O medo da ira de Yami nas comunidades é tão grande que nos festivais anuais na Nigéria, em louvor ao poder feminino ancestral, os homens se vestem de mulher e usam máscaras com características femininas, dançam para acalmar a ira e manter, entre outras coisas, a harmonia entre o poder masculino e feminino. O autor que cita isso é o Aulo Barrett Filho, na obra O Culto dos Eguns do Candomblé. Essa referência toda é muito importante para a gente, porque a gente está tentando produzir uma história em quadrinhos. Infelizmente, não estou conseguindo mostrar para vocês as imagens, mas eu posso disponibilizar em outro espaço, que a gente está partindo da linguagem do desenho e de todas essas referências, não necessariamente não ocidentais, porque nós estamos trabalhando com o contexto brasileiro aqui, mas de falar de outras realidades, como, por exemplo, da periferia no Brasil, dessa questão de influências de fora aqui no Brasil, que são muito diferentes dos contextos americano ou britânico, ou até mesmo europeu. E a partir da linguagem do desenho, a gente vai estudando esses corpos em camadas, principalmente para falar de interseccionalidade, que a gente não vê muito claro em algumas produções, como no RuPaul's Drag Race, de mulheres participando, que também podem fazer drag, e também de mulheres trans, e de outros tipos também de identidade de gênero. Então, primeira fase da linguagem do desenho é um corpo vestido, designado com aquilo que, com o corpo ao gênero que foi designado, que é o que as pessoas querem ver. E na segunda fase do desenho, são o que as pessoas não veem, mas querem saber, que na verdade o corpo despido, né, com a genitália que você veio ao mundo. O que as pessoas não veem e não querem saber é justamente a fase em que você está em processo de montação ou montagem, que alguns autores utilizam, que às vezes você está naquela fase incompleta, nos bastidores, e que a gente vê no RuPaul's Drag Race, é um ganho do reality show, mostrar essa parte dos bastidores, das histórias, dos repertórios, das vivências, né, e também dos traumas que essas pessoas viveram. E o que as pessoas querem ver, ou quando querem ver, né, se interessam pela arte drag, que é a finalização desse processo todo. Deu 10 minutos, viu, Thiago? Tá ok. Viu, Cauê? Tá ok, obrigado. E a personagem que a gente utilizou no TCC foi a Chantera, e no final, para esse mestrado, a gente pensou que seria interessante a gente trabalhar a imagem dessa personagem que começa com esse estilo glam, bastante estadunidense, né, justamente por essa influência do RuPaul's Drag Race e de outras produções que começaram a fervilhar durante o auge do programa ali de 2014 para cá. E então a gente criou as Pandemônias, que são, na verdade, 4 personagens,
cada uma delas com um corpo diferente. Tem uma que é mais musculosa, tem uma que é uma mulher gorda, negra, tem outra que é uma pessoa trans, e tem uma que é lésbica. Todas elas performam drag, só que tem fazeres diferentes, né? Então, a partir disso, elas começam de jeito e terminam totalmente outro, a partir dos encontros e dos debates, dos conflitos que existem entre elas. Claro que, por trabalhar com a questão do movimento negro, todas elas são negras, e trazem a questão muito forte, assim, da sua ancestralidade, em especial a Chantera, que é a minha personagem, que eu interpreto. E eu vou fazer algumas considerações rapidinhas, assim, em relação a esse artigo, tá? Que está em andamento e que não trouxe muitos resultados eu esperava apresentar visualmente. Então, a figura drag oscila entre o profano e o sagrado, né, em várias culturas e civilizações, nas suas histórias, o espaço público e privado, a legalidade e a marginalidade. O termo drag é usado por muitos autores para se referir a um território teatral, não necessariamente a um ato político de subversão do gênero, tanto é que muitas pessoas consideram que o Jô Soares fazia nos anos 80 com o Capitão Gay e com outros personagens LGBT um fazer drag. Na minha opinião e nos meus estudos, eu não consideraria, dentro desse meu recorte. A associação entre drag e homossexualidade, ela vai surgir ali no século 17, 17, aqui no Ocidente, especialmente lá na Inglaterra, com as Molly Houses, e com a proibição, né, com a criminalização da vestimenta de peças femininas por homens. E é percebido isso, essa proibição, essa perseguição e criminalidade, tanto nas culturas ocidentais quanto nas orientais, porque a arte kabuki também foi proibida no Japão e na China. Historicamente, o acesso à arte performática foi negado às mulheres, e o lugar do feminino, quando elas ocupam o palco, ela se torna um lugar em disputa. E a criação de personagens drags para quadrinhos pode ampliar o olhar, a gente acredita, né, que pode ampliar o olhar para o que temos sobre o gênero e as vivências LGBT a partir da linguagem do desenho e das formas de representação, que são essas camadas que a gente vem estudando, e os processos de criação de personagens drag. Então é isso, gente. Essa questão do gênero, da criminalidade, da censura, da questão da moral e também da diferença de gênero, a gente está estudando historicamente isso justamente para servir de referência para os temas que a gente quer tratar das nossas personagens da história em quadrinho das Pandemônias. E a gente espera trazer bastante representatividade com o resultado visual. É uma pena que eu não pude dar nenhum spoiler agora, nesse momento. Mas é isso. Obrigado pela atenção. Pois a gente vê um jeito de você enviar para a gente, que eu também fiquei curiosa aqui. Tá bom. Muito legal, Cauê. Obrigada. Bom, agora nós temos o Tiago. Vocês estão conseguindo ver a apresentação? Sim, sim. Está aparecendo? Ótimo. Então, boa tarde a todos e a todas. Eu sou o Tiago, eu estou fazendo essa apresentação aqui, mas esse artigo foi escrito numa escrita coletiva entre a professora Viviane, do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFSCar, a professora Fina Tranquilin, que está aqui mediando essa sessão, e por mim. A professora Fina é doutora em Ciências Sociais, com estágio pós-doutoral pela ESPM, e eu terminei este ano meu mestrado em Comunicação e Práticas de Consumo, também pela ESPM. Esse trabalho se chama Fada Possuída, as provocações da drag queen Sálvia. A gente começa primeiro com... eu vou falar um pouco mais sobre a Sálvia mais para frente, mas a gente parte neste artigo com algumas perguntas. O que as imagens corpos de Sálvia, essa drag queen jovem, como a gente vai ver, pode nos dizer? Qual a relação entre imagem, corpo e os ativismos das dissidências de gênero?
Primeiramente, eu quero dar um breve contexto de onde a gente se localiza. A gente tem alguns marcadores para posicionar esse trabalho, esse artivismo da Salvia, que é a questão da cisgeneridade, subjetividades e mediatização, artivismos e os paradoxos da dispossessão. Por causa do tempo, eu vou falar um pouco rápido, mas aí qualquer coisa a gente comenta na hora das perguntas. Primeiramente, a cisgeneridade é uma perspectiva subjetiva na qual se está confortável com o gênero que lhe foi atribuído. Essa ideia propõe fazer uma virada e propor que o gênero como uma perspectiva subjetiva. Então, em vez de chamar alguém de mulher biológica, homem de verdade, homem natural, quando a gente usa o termo cisgeneridade, a gente está desnaturalizando essa posição subjetiva. E a gente está olhando para como se dão algumas hierarquizações em relação às identidades trans. Aqui a gente tem a cisgeneridade e a gente tem uma cisnormatividade, que é a imposição da cisgeneridade como norma. Isso tem um efeito colonizador nos corpos que não se conformam a essas normas. Então, quais corpos são esses? Berenice Bento diz que são corpos inconclusos, desfeitos, efeitos, corpos que embaralham fronteiras entre natural e artificial, real e o funcionamento das normas. Nosso segundo marcador é a subjetividade e a mediatização. A gente parte do pressuposto de alguns autores de que os processos de produção de si, produção de subjetividades, eles são entrelaçados aos processos de mediatização na contemporaneidade. Nós construímos as mídias e somos por elas construídos, cultural, social, econômica, política e subjetivamente. Então, nós entendemos que nós nos fazemos quem somos num entrelaçamento com as lógicas midiáticas. Então, nós fazemos mídia e somos por elas construídos. Os artivismos é uma discussão, mas os artivismos é uma discussão que une a arte e a política, e os artivismos, é possível haver resistências nessa cisnormatividade, conforme a Viviane V diz. Um espaço de produção de resistência é a arte, e é assim que a gente chega aos artivismos das dissidências sexuais e de gênero. São atores sociais que unem a arte e o ativismo para lidar especificamente com essas questões de dissidências, só que esses ativismos, eles não ocorrem sem conflito. São ativismos que se dão através de negociações, conflitos, agenciamentos com o poder e as lógicas midiáticas de consumo. Então, aqui a gente está trabalhando com uma ideia de ativismo que não é um ativismo separado das lógicas mainstream, separado do poder hegemônico. Ele se dá em justa posição, em constante tensão. A gente tem uma citação que diz que o ativismo é um neologismo conceitual que ainda está em disputa. Ele pode ser encontrado em intervenções sociais, políticas, produzido por pessoas ou coletivos através de estratégias poéticas e performativas, como essa que nós vamos apresentar aqui da Salvia. O quarto marcador do contexto sociocultural que a gente está apresentando é o operador conceitual da despossessão, que é trabalhado pela professora Rose de Mello Rocha, do PPG-Com da SPM. A gente trabalha com a ideia de que no capitalismo contemporâneo há uma dinâmica que, ao mesmo tempo que promove a posse de determinadas coisas, ter posse de propriedades, ter posse de bens, existe uma expropriação de outras. A expropriação do trabalho, da moradia, da cidade, do corpo, do gênero e da sexualidade. Então, por isso que a gente, de acordo com a professora Rose de Mello Rocha, a gente trabalha com essa ideia do paradoxo da despossessão. A despossessão como essa chave analítica que, ao mesmo tempo que o capitalismo, em alguns momentos, incentiva a posse, em outros âmbitos, ele incentiva a despossessão, a despropriação. Contudo, isso não acontece sem conflito e sem resistência. Existem alguns fluxos de contracorrente, algumas repossessões voluntárias que desmontam as expressões subjetivistas e mediatizadas do capitalismo.
Então, esses são o que Rose de Mello Rocha chama de poceiros da contracorrente. Então, ao mesmo tempo que a gente tem essa lógica do capitalismo contemporâneo, a gente também tem algumas pessoas que vêm para tomar de novo, para repossuir, para reocupar, repossuir a cidade, os corpos, os gêneros, as sexualidades. A drag queen Sálvia é uma dessas poceiras à contracorrente no nosso olhar. Ela é uma drag queen jovem, galesa, que mora atualmente em Londres, na Inglaterra, de 19 anos, e ela trabalha, ela tem um perfil no Instagram que é seguido por quase 500 mil pessoas, e ela trabalha muito com distorção de imagens do próprio corpo, como a gente vai apresentar aqui. Só para ter uma noção, a imprensa tem descrito a Sálvia como perturbadora, drag alienígena, drag distorcida, queen digital, bizarra, esquisita, fada possuída por um demônio, arte viva pós-internet, glamour alienígena. Tudo isso são tentativas da mídia de tentar ler o que é esse corpo distorcido que a Sálvia cria. Ela trabalha muito com próteses de silicone, cera, látex e programas de edição de imagem para construir um corpo distorcido, surrealista e alienígena. Ela tem uma declaração que é muito pertinente, que ela diz: eu só usava um pouco de sombra vermelha para fazer meus olhos parecerem infectados ou que eu estava chorando. Eu costumava parecer totalmente normal, mas mesmo assim só recebia críticas negativas das pessoas. Então, percebi que se eu iria ser tratado como merda pelas pessoas, era melhor que pelo menos eu me divertisse com isso. Ela declara em entrevistas que ela é fruto dessa geração, da contemporaneidade. Ela aprendeu a fazer maquiagem com tutoriais no YouTube, assistindo muitos tutoriais de maquiagem de drag queens e de góticos. Ela diz ter disforia de gênero e se sente mais confortável com as pessoas sem saberem seu gênero do que tendo as pessoas como faziam antigamente, compreendendo ela como um homem. As distorções digitais são uma constante no trabalho dela, ela distorce para além do possível com maquiagens e próteses, e ela diz que parte do motivo que ela usa a manipulação digital é porque a realidade não a limita. Gosta de explorar o corpo e o rosto o máximo que pode, mas não é possível fazer o que ela quer na forma física, com maquiagem e com prótese. Por isso que ela recorre à manipulação digital, chegando no que a mídia já chegou a dizer como um doutor morro digital. Ela cria o que foi descrito pela imprensa como um sonho febril e biomórfico, um doutor morro digital. A gente pode ver por essas imagens que é muito interessante que ela trabalha também com detalhes de um urbano cotidiano. Então, a gente tem ruas, banheiros, jardins, supermercados, pastos, todos elementos que, junto com as intervenções dela, acionam um imaginário de ficção. E é aí que a gente chega para no que a gente está chamando de tecnoimagem do corpo ou imagem do corpo. E uma cultura que se caracteriza pela narração e afetividade, mais do que pelo conteúdo e o argumento, a Sálvia faz artivismo ao narrar o próprio corpo de um modo que remete a uma bricolagem que não se limita ao próprio corpo, mas que extrapola e utiliza coisas e objetos que estão alheios a ele. Com isso, eu estou controlando aqui o tempo, eu tenho só mais 1 minuto, vou correr. Mais 3, né? Com isso, a gente chega a uma pergunta. Se ela não cria um corpo, as imagens de corpo que a Sálvia cria não são imagens, ela está trazendo uma discussão que é um corpo que não é criado à semelhança de uma imagem, mas é uma imagem criada que carrega rastros do que outrora foi um corpo humano. Então, ela faz uma inversão aqui. E com essa inversão, a gente começa, com essa descompressão da condição humana como a conhecemos, a gente começa a se perguntar, ela está articulando uma existência pós-humana? E pós-humano aqui não é porque ela existe fora do corpo, mas é porque é uma existência na qual o corpo já não é mais visto como identidade ou como destino, mas como propriedade sujeita, como tal, a reformas, ampliações e descartes.
ela cria imagens, corpos, para reocupar o corpo, em um sentido estético e político. A gente pode ver que isso é muito visível nas imagens dela, pelo apagamento dos órgãos reprodutores, que, segundo o Preciado, é identificado como órgãos sexuais e determinantes de gênero. Em Sálvia, ela só tem os orifícios por onde ela se conecta a máquinas e dá à luz a outras criaturas como a ela mesma. Então, a gente não consegue identificar órgãos, a gente identifica orifícios. E é interessante essa proposta que ela faz de dar à luz a si mesma. Assim, a gente está pensando que ela reocupa o próprio corpo, e reocupar aqui tem o sentido de ressignificar encarceramentos simbólicos que forçam grades de linguagem e retomam para si o narrar a si. É ocupar como representação política, estética, midiática. Ocupar como guerrilha narrativa. Para finalizar, a gente traz essa fala dela. Fantasiar-me tem me ajudado a amar meu corpo. O ritual de decorar e celebrar a mim mesma me permitiu desenvolver uma relação melhor comigo mesma e com o meu corpo. Queria que eu tivesse conseguido me expressar através de fantasias quando era criança. Acho que teria me ajudado a me amar mais. Eu sempre me senti desconectada do meu corpo, como se ele fosse apenas um receptáculo feio me carregando pelos lugares. A gente chega, então, à ideia, a gente se questiona, é possível, há uma vinculação na experiência de criação e de consumo das próprias imagens? A Sálvia está nos sinalizando que talvez seja possível. Ao mesmo tempo que ela cria imagens, ela consome essas imagens e gera uma vinculação, uma devoração que tem como efeito experienciar uma fantasia e celebrar a si mesma. Acredito que seja isso. Para finalizar, essa é a imagem dela com a mãe dela. E esse é o Instagram dela. Ok. Obrigada, Tiago. Eu não falei o tempo do Tiago, porque ele estava cronometrando aí, estava certinho dando tempo, tá? Bom, agora vem o José Ronaldo. José Rodolfo. Boa tarde. Oi. Boa tarde. Deixa eu ver. Aparece para todos e todas e todes? Está aparecendo, sim. Ah, sim. Boa tarde a todas, todes e todos. Meu nome é José Rodolfo Lopes da Silva. Eu sou mestre em educação aqui pela Universidade Federal de Juiz de Fora. E durante o mestrado eu desenvolvi uma pesquisa focada na construção de masculinidades no espaço escolar de uma cidade do interior do Rio de Janeiro. E anterior a ida ao campo, eu comecei a dialogar com um filme que discutia sobre as questões de masculinidade e fui me aproximando de uma análise de artefatos culturais, pensando mídia, cinema, redes sociais, mas formas de representação que vão também construindo sentidos, saberes, produzindo relações, sujeitos e subjetividades. Então, eu tenho já desenvolvido algumas análises e pesquisas voltadas também para esses objetos. E o documentário da Divine apareceu para mim, e já era uma performer que eu tinha algum olhar e algum interesse sobre, e fui ver o documentário para poder entender qual que era a construção desse sujeito, né, quais eram os investimentos. O trabalho, então, ele é intitulado I Am Divine, as ações pedagógicas de um documentário para a reconstrução das masculinidades. O objetivo, então, é problematizar aquilo que nós vamos aprendendo a ver como o homem de verdade, né? E também tensionar a potência pedagógica, social, estética e política desses artefatos culturais que aí podemos pensar nos filmes,
séries, novelas, documentários, entre outros. Então, serão utilizadas entrevistas, fotos, registros, foi da onde eu me guiei a minha análise, que eu não vou trazer aqui na apresentação pelas questões autorais que fomos avisados, mas foi a partir disso que eu me debrucei e fiz a minha análise. E aí é pensar, então, que essa obra ela nos permite descolar de concepções essencialistas e binárias também sobre o ser homem, né? Entender que há possibilidades para aquilo que está posto como o que a gente é ensinado como sendo sucesso, e também pensar que os artefatos culturais podem fomentar debates, ensinar e fazer repensar sobre modos de ser e estar nas relações sociais. Bom, o documentário ele teve o lançamento em 2013 em um circuito reduzido, acho que é importante destacar isso, né? Porque é pensar que ainda assim é um documentário que ele vai ter um alcance. E em 2014 ele começou a ser distribuído através de DVD e também serviços de streaming. A direção foi do Jeffrey Schwartz e a produtora é uma produtora estadunidense também, chamada Automat Pictures. E a duração do documentário é de 90 minutos. E é um documentário que ele vai, então, intercalando, né, entre registros de foto, vídeo, programas, apresentações da Divine, e também com algumas entrevistas da própria, seja como Divine ou como Glenn, o ator, né? E também com muitas entrevistas de amigos, colegas de trabalho, que vão também nos fornecendo um panorama sobre quem era Glenn, quem era Divine, né? Uma ideia. Então, isso nos ajuda a pensar para além dessa pessoa que foi também exposta e vendida pela mídia, né? Mas pensar quem que era esse sujeito, quem que era esse homem, como que ele foi construindo as possibilidades para si enquanto sujeito. E aí, eu acho que é importante a gente pensar nesse papel pedagógico e político que a mídia e todas essas produções podem trazer, né, para os debates. É pensar que a concepção de educação ela está para muito além da escola, que nós passamos por diferentes processos pedagógicos e que eles também buscam construir sujeitos, valores, saberes, eles vão também nos ensinar condutas e modos de ser e estar em diferentes contextos, da forma mais natural possível, né? E isso vai se dar pela mídia, mas também podemos pensar na escola, a família, a religião também que nos educa, o próprio Estado, a medicina, e isso vai, né, criando as categorias e criando também as verdades sobre esses sujeitos, né, verdades aí entre aspas, mas são verdades, saberes que vão sendo produzidos e assim vão nos posicionando e nos colocando nas relações. E muitas vezes dizendo o que pode, não pode ser feito, quem podemos ser, quem não podemos ser, o que podemos fazer e o que não podemos fazer. Então é pensar que essa produção ela pode gerar debates, pode nos provocar e permitir que a gente coloque sobre suspeita, né? Tudo isso que nos foi ensinado como o natural, o normal, o belo, inclusive, também. A Ellsworth, que é essa autora, ela trabalha com um conceito de modos de endereçamento, em que ela vai pensar toda essa potência pedagógica, política e estética também que as produções podem trazer para poder estabelecer um debate e ter um investimento em sujeitos, sociedade, pensar de que elas podem quebrar com isso que é esperado das pessoas, né? É pensar, acho que mesmo na noção de representatividade. Eu me enxergo, então eu sei que aquele lugar, aquela posição, profissão, isso também é uma possibilidade, não necessariamente para ser igual, mas para poder também se inspirar e produzir algo a partir daquilo, que é algo que a gente também vai ver um pouquinho mais para frente na apresentação. Pensar que a Divine é isso, né? Ela foi uma pessoa que desafiou e transgrediu esse meio e tudo aquilo que estava posto para ela.
Então, com isso, ela criou para si mesmo outras possibilidades. E aí, tem algumas coisas que o filme nos traz que também acho que podem, nos possibilitam pensar setores e alguns movimentos da sociedade, como, por exemplo, a escola. Tem um momento que a mãe do Glenn fala no documentário que ele apanhava todos os dias e que os momentos não eram saudáveis, isso na escola. E aí a gente pode pensar, então, sobre a escola, né? A escola que ela acolhe para todos, para todas, para todes. Quais são esses espaços, né? Eles são espaços seguros para todos que estão ali presentes? E a gente pode pensar esses espaços seguros como esses lugares que a pessoa tem uma voz, tem uma escuta, e que também são possíveis de produção para resistências, de objetificação como o outro. E trago a Louro também, que ela é uma referência bem importante da educação e dos estudos de gênero e sexualidade, que ela faz a gente pensar sobre como que os gestos, movimentos, sentidos, eles também são produzidos dentro desse espaço, né? E são internalizados, performados e pensados como naturais e inerentes aos corpos, né? E pensar que ali a gente vai aprender a olhar, a se ouvir, a falar, a calar, e também no outro. Nessa relação com o outro, a gente vai se construindo e também vai construindo o lugar para o outro. E aí eu acho que uma coisa bem importante que o filme mostra para a gente, o documentário, é sobre também essa produção das masculinidades, de que ela vai se distanciando da ideia do homem universal, o homem de verdade, né, que a sociedade comumente vai reforçando e ensinando para a gente, como lugar do homem que é o violento, que segue um tipo de profissão e que segue todo um roteiro muito pautado pela heteronormatividade, pela sociedade, em que os caminhos eles vão ser limitados, e quando você tenta explorar outro caminho ou um outro lado da fronteira, o comum é que essas pessoas sejam puxadas de volta, tentam ser, acabam tendo como investimento um cerceamento, né, para essas pessoas. E aí tem um momento que o John Waters, que é um grande amigo da Divine, ele fala que assim que o viu, percebeu que ele não estava tentando se destacar. Ele tentava passar como um menino normal, que ia para a escola, mas ninguém acreditava. E aí é pensar que, então, essas masculinidades, elas dizem de um campo de disputa e tensionamento de valores morais, né? Tem disputa, tem negociação, mas também é um saber que nos organiza e vai colocando esses sujeitos nessas posições, e o que se produz, né, com aquele que não corresponde a essa noção de masculinidade. Bom, o documentário, então, ele também nos propõe pensar que o Glenn, ele também tinha um efeito em reconstruir para si as possibilidades, e com isso também mostrar para outras pessoas que aquilo também era possível. Então ele também tinha um efeito na vida de outros sujeitos, né? Tem um momento do documentário que dizem, ele tinha muitos seguidores devido à forma que ele falava e se vestia. Fazia com que essas pessoas se sentissem à vontade para ser quem elas eram. A gente pode, então, pensar aí, né, desse sujeito, como que ele vem se construindo na nossa sociedade, quais são os estímulos, os espaços e as mídias, tudo que vem atuando na construção desse sujeito. Deu 10 minutos, tá? Ah, tá ótimo, estou encerrando, obrigado. Pensar, então, na construção desse sujeito. Ele está conseguindo se construir enquanto sujeito singular, ou ele está simplesmente reproduzindo uma norma? E aí é pensar um pouco de um investimento em um sujeito que se constrói enquanto sujeito singular, como uma obra de arte, no cuidado de si, como propõe o Foucault. Bom, essas são
as referências que eu dialoguei para o trabalho, e é pensar bem nessa perspectiva do que os artefatos culturais eles podem promover enquanto debate na nossa sociedade e nas nossas relações, né? Eles, acho que já tivemos trabalhos que eles apontaram sobre a gente consome a cultura e a cultura também nos produz, né? Então vai sendo esse caminho de diálogo e de produção, negociação, disputa. Então pensar de que essas outras representações elas também são importantes, são necessárias, são urgentes para que a gente possa também pensar em outras possibilidades e outras existências e ressignificar saberes, relações. Acho que é isso. Obrigado, boa tarde. Obrigada, José, pela sua exposição. Agora, nós temos o último, né, que é o Paulo. Paulo, vocês estão vendo? Sim. Faz um teste para ver se está passando o slide. Tá passando? Tá passando. Oh, ótimo. Boa tarde, né, a todas, a todos e todos. O meu nome é Paulo, eu sou doutorando no programa de pós-graduação em Artes, Cultura e Linguagens da Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu sou orientado pela professora Maria Cláudia Bonadio. E o trabalho hoje, né, Montações, Glamour e Existências, as aparências no Miss Brasil Gay Juiz de Fora, o que eu trouxe foi mais uma síntese do que foi a minha dissertação de mestrado, que eu apresentei agora em 2019, e debater um pouco a construção, né, a construção na dissertação desse evento histórico na cidade de Juiz de Fora. Eu, na verdade, eu sou do interior de São Paulo, só que minha família é juiz forana, da minha mãe, e desde pequeno eu ia à cidade, né, e em julho, nas férias, e a cidade simplesmente parava para essa semana do Miss Brasil Gay. E aquilo sempre, né, uma criança viada, ficava de olhos, assim, né, saltitantes. Em 2003, quando eu vou para Juiz de Fora para cursar artes, eu tenho a oportunidade de ir ao concurso. E aí, quando eu vou, eu fico deslumbrado, assim, porque é realmente um concurso incrível, onde homens gays, travestis, transexuais, drag queens, transformistas exibem, assim, um luxo suntuoso, assim, no concurso. E naquele momento, 2013, era quando o pastor Feliciano ia assumir a Câmara dos Direitos... a Câmara não, a pasta de Direitos Humanos do Congresso. E, enfim, né, vários ataques aos LGBTs, e uma das Miss entra, né, no concurso vestida de Nossa Senhora Aparecida. E aí eu olhei e falei, nossa, meu Deus, né? Tipo, querendo causar aqui. Mas arrasou, né? E aí, como eu sou também, né, a Maria Cláudia sempre foi minha orientadora de monitoria, etc., eu quis articular, né, essas roupas dentro do concurso a um projeto, né, de mestrado que eu pudesse discorrer sobre essas formas, né, desses sujeitos marginalizados de poder se comunicarem não verbalmente, usarem como instrumentos políticos, já que os modos institucionais não nos permitem acessar certos lugares de poder, e etc. Então, né, no projeto em si, dois objetivos que me nortearam foi entender como a mídia abordava esses sujeitos em seus textos e a construção deles, né, por meio da escrita jornalística, e discutir a roupa
como uma agenciadora de resistências à imagem heteronormativa, por meio de signos e símbolos de feminilidade que interagiam com esses sujeitos por meio do consumo, né, das imagens da mídia, construindo, então, as possibilidades de fuga das normativas. E para isso, eu atentei-me, né, aos veículos circulados no mês de agosto de Juiz de Fora, de 77 a 2018, porque o concurso ele começa oficialmente em 1977, ele tem como objetivo inicial ajudar a escola de samba da cidade, Juventude Imperial, e é idealizado por um cabeleireiro, o nome dele é Chiquinho Mota. E até os dias atuais, mais de 40 anos, o concurso é realizado anualmente na cidade. Então, eu fui, né, pesquisar os jornais da cidade, Diário Mercantil, Diário da Tarde, Tribuna da Tarde, Tribuna de Minas, e o site do Acessa, que é um jornal eletrônico da cidade. Como o meu arcabouço teórico, eu usei Judith Butler, né, tentando aí me nortear pelas questões da performatividade. Também usei a Maria do Carmo Rainho, pensando nessas imagens de moda, né, como elas se cristalizam e cristalizam esses gêneros e sexualidades por meio dos gestos, dos comportamentos e do próprio vestuário. Roland Barthes também, para tentar entender um pouco da questão da imagem e texto na escrita jornalística. E, enfim, não vou ficar muito nisso. Então, a minha dissertação ela foi basicamente em dois capítulos centrais, que, num primeiro momento, eu narro historicamente, a partir, né, da mídia de Juiz de Fora, o Miss Brasil Gay, que é bem interessante, né? Eu vejo como uma disputa de espaços também da mídia, porque aqui a gente olha, foi uma pequena nota que foi lançada em 77, bem pequenininha mesmo, quando você olha no jornal, sobre o concurso, hoje a partir das 21 horas, no ginásio, às 24 horas, 24 candidatas dos 24 estados brasileiros, né? Também temos que pensar nesses 24 que é, né, conhecido como o número do viado, também elas fazem esse jogo, né, e esse orgulho, né, já começa aí a desconstrução, né, dessa imagem ruim do viado e se orgulhar, né. E já em 79, por exemplo, o concurso atinge uma estrutura bem considerável, ele já reúne mais de 3 mil pessoas para assistir o concurso e se profissionaliza. Como é uma paródia do Miss Brasil, elas parodiam o traje de gala e o traje típico. Hoje eu vou trazer só o traje típico, o traje de gala, porque o típico é uma outra configuração que conversa muito com o carnaval, com questões de religião afro, indígenas, o próprio cristianismo, e etc. E aí a gente consegue perceber que em 84, essa disputa por, vamos dizer, territórios, né, ocupa o jornal, que ele é bem pacificador, é um dos resultados até que eu trago na pesquisa, que o Jornal da Cidade, ele pacifica bastante e articula a sociedade juiz-forana junto aos LGBTs e traz essa imagem, e é a primeira vez que esse homossexual, essa travesti, que só existiam ou em lugares marginalizados, do jornal principalmente, ocupam a primeira página do Caderno de Cultura, e com uma reportagem pedindo abaixo o preconceito por meio do glamour. Porém, existiu uma lacuna, né, porque em 85, né, com a explosão do HIV, o jornal não tem mais notícias, o concurso ocorre nesses anos, 85, 86, 87,
que tem uma discussão muito calorosa sobre o HIV, mas esses corpos perdem espaço no jornal. E aí é uma lacuna até da minha pesquisa pelo material do porquê ter sumido, se foi uma questão de proteção da imagem do concurso, porque o jornal em si, quando você olha, ele não traz opiniões muito violentas da equipe editorial. Às vezes tem opiniões bem pequenininhas, mas já são rebatidas dos leitores, mas a equipe editorial sempre procurou se guiar pela questão política mesmo dos LGBTs e científica. Em 88, devido, eu acho que a questão da promulgação da Constituição Federal, o concurso fica um pouco de lado, mas as questões LGBTs já estão acontecendo no jornal, até que falam que os LGBTs e negros e as mulheres foram traídos um pouco na Constituição por não trazer a proteção, mas... E aí, daqui, na verdade, é um produto final, né, que dos anos 90 até 2013, o jornal, ele explode notícias sobre o concurso, sobre os movimentos sociais ligados às pessoas LGBTs, o mercado LGBT, as paradas LGBTs. Então a gente vê que esses corpos começam a ocupar bastante o jornal da cidade, e que o Miss Brasil Gay também toma uma importância, porque aí ele se torna um patrimônio cultural, um patrimônio imaterial da cidade protegido por lei, a partir de 2007. 2014, 15, 16 não vai ter o concurso por questões de brigas internas, e também eu penso, assim, pela própria situação do Brasil que estava bem nebulosa e acabava que não vinha dinheiro, então acabou por não acontecer. 10 minutos, viu, Paulo? Beleza, obrigado. E a segunda parte é uma articulação, né, que eu vou fazendo entre o glamour e as imagens e as existências dessas misses. Que aí, por questão também de direitos, eu não trouxe as serializações, mas fui serializando as imagens das misses que iam aparecendo e tentando transitar pelas imagens do cinema, da moda, do próprio Miss, tentando ali cavar, né, descobrir de onde vêm essas mulheres que elas tanto se transformam. Aí eu pego como exemplo pra gente agora, uma Miss G que foi ganhadora em 98, a Louise Balmain, e aí a construção dela, né, foi, ela mesma diz, que foi a partir de Marilyn Monroe e Kim Novak. Então a gente vê também, quando serializa, um monte de misses loiras, o que vai se perdendo agora, atualmente, que é mais morenas. A própria questão da pose dela, né, que se remete ao filme Os Desajustados, da Marilyn Monroe, da década de 60. A própria questão, né, do luxo e do glamour, um cachorrinho de raça, que o próprio Veblen vai falar dessa figura do cachorro de raça enquanto um consumo conspícuo, né. Temos aqui, por exemplo, a Michelle X, que hoje ela é uma das estilistas mais importantes do Miss, e também é uma estilista que trabalha com atores globais, que também ali, ela tem um cabelo loiro, ela se constrói muito, o X é de Xuxa, a figura da Xuxa, essa feminilidade da Xuxa é algo muito latente no concurso, várias misses vão dizer que se inspiram na Xuxa, e no próprio desfile, né, a descrição das roupas é algo muito importante, porque ali elas também vão se colocar enquanto detentoras de um poder simbólico, detentoras de um capital cultural, porque elas não ganham nada no concurso. Eu acho que só a década de 70 que elas acabavam ganhando alguma coisa, mas era tipo ferro de passar roupa, nada demais. E aí elas escrevem, e elas trazem também muito do tirar a roupa da cultura, começa a tirar a roupa da cultura drag queen,
de causar, né, na passarela, dar aquele impacto. A Michelle, ela entra com um vestidinho bem sem graça, rosa, e de repente tira esse brilho todo. Ela diz muito das inspirações com os desfiles da Victoria's Secret, Thierry Mugler. A gente vê, por exemplo, ela não é Miss aí embaixo, né? A Fellini, Rebecca Fellini, ela traz esse nome, né, Fellini, além da brincadeira com o Fellini do diretor, que nos seus filmes tem, né, essa aura glamurosa dos casacos de pele. A gente vê muitas das atrizes usando esses casacos, e elas falam quanto gasta, tipo, 40 mil reais eu gastei. Então, assim, é importante também entender as disputas ali dentro do concurso. E para finalizar também, o próprio tradicional Miss, que elas vão ali interpretando, né, e buscando parodiar, né, a própria emoção da Miss, o choro, essa feminilidade da virginal, e enfim. E aí, só assim, para finalizar, um dos resultados que eu colhi, né, disso é como a mídia Juiz Forana, ela articulou, né, esse concurso de forma muito pacificadora na cidade. Hoje é um evento que recebe verbas públicas do estado de Minas, por exemplo. A própria Universidade Federal de Juiz de Fora já emprestou, né, seus imóveis para o concurso, embora a gente presencie uma certa tentativa atual, assim, de alguns políticos acabarem com o concurso ou parar de financiar. Algumas referências, e é isso. Ok. Obrigada. Bom, todos já falaram, então eu acho que agora a gente pode começar com o debate, né? São 14h54, nós vamos ter aí um tempinho a mais ainda para o debate, que é muito legal. Aí eu acho que, como ninguém me mandou perguntas aqui pelo chat, eu acho que vocês poderiam dizer aí quem quer começar e abre o microfone, fala para quem que é a pergunta e a gente pode levando dessa forma. Seria bom que os participantes, acho que abrissem, né, a câmera, e fica com o som fechado, isso, e abre a câmera, pra gente... Nossa, vocês viram que só tem homens na apresentação? É uma mesa só de homens? Agora que eu vi que brotou homem aqui na minha frente, na hora que eu prestei atenção nisso, não tem mulheres falando sobre drag queens, né, que coisa... impressionante. Eu sou a única mulher junto com o Tiago, mas eu não expus, então o Tiago está aí me representando. Então, do público em geral, quem gostaria de começar, ou se a mesa quiser fazer perguntas um para o outro também, acho que a gente pode começar. Tiago quer, então o Tiago, depois o José. Ou vamos no Tiago primeiro? Queria parabenizar a todos, foi muito interessante assistir aprendi muitas coisas. Queria fazer um comentário sobre a apresentação do João com a chegada da identidade drag. Eu fiquei curioso, mais uma curiosidade mesmo, para saber se você percebe na sua pesquisa a mídia como um fator importante para contribuir nessa chegada da identidade drag nos anos 90. Eu estou perguntando isso porque tem um artigo muito interessante que eu cheguei a usar já uma vez, de um alemão chamado Carsten Bauser, que é uma pessoa trans, também assina como Carla Lagata, e ela tem uma discussão muito interessante do que vai ser chamado de boom midiático internacional, porque para ele o início dos anos 90, com esse contexto de neoliberalismo, globalização, vai permitir um diálogo muito grande entre essas figuras. Tanto que ele faz uma etnografia, se eu não me engano, em Berlim, Nova York e no Rio de Janeiro. Então, eu queria saber se na sua pesquisa você nota isso também, essa importância da mídia.
Exato, total. Inclusive, por isso que eu também coloquei aquela parte do contexto, de falando dos anos 90, Vamos esperar todo mundo fazer as perguntas que tem que fazer, daí a gente começa, você começa a responder, pode ser? Tá, tá. Assim dá tempo de você ir pensando também na resposta. Então, agora é o José que quer fazer uma pergunta? Isso. Parabéns a todos pela apresentação. Obrigado também, Josefina, pela mediação. E eu fiquei mais curioso também com a apresentação do Cauê, porque pensando muito nos elementos discursivos e não discursivos, né? Até onde eu me lembro da sua apresentação, você falou sobre privilegiar diferentes corpos, tamanhos, e eu fiquei pensando um pouco na linguagem, como que está sendo esse processo para vocês de construção de diálogos, para também fugir de uma lógica que tem dominado muito por conta de referências e o que vem emergindo mais de cultura drag, pensando no mainstream mesmo. Mais alguém? Bom, então eu quero fazer uma pergunta para o João. O João já foi perguntado, mas eu vou perguntar também, João. Eu achei bem interessante, é um comentário e aí você comenta depois. Eu achei bem interessante a sua fala, quando você fala da questão drag e da questão travesti, né? Que no começo dessa história que você traz para a gente, muito, muito legal, travesti e drag eram quase sinônimos, né? Isso é uma coisa que eu percebo muito nos artigos que eu leio sobre drags e pessoas trans, né? Porque eu tenho lido muita coisa que chega para mim para eu dar parecer e que as pessoas confundem muito, né? As pessoas ainda hoje falam que as drags são trans, são pessoas trans, né? E aí eu estava discutindo esses dias com uma amiga, que inclusive é uma travesti, e ela estava falando que o problema, ela acha que o problema é no conceito de transgênero, porque o conceito de transgênero sendo um guarda-chuva, né? Então, que a gente tem que problematizar esse conceito de transgênero, porque aí dentro desse transgênero cabe tudo, e aí, segundo ela, isso é frase dela, passou batom e usou roupa feminina, é uma pessoa trans, é uma travesti. Então, eu queria te perguntar se você está pensando sobre isso, como que você vê essa questão hoje, porque é uma questão que ainda tem muito desdobramentos ainda em 2020, né? Uma coisa que está lá atrás e que já tem tantos estudos, e aí tem esse desdobramento ainda hoje, né? Aí eu quero perguntar para o Cauê. Cauê. Ah, Cauê. Nossa, Cauê, que pena que você não conseguiu passar os slides, porque eu fiquei, assim, interessadíssima no seu trabalho. Eu acho que o seu trabalho é uma coisa, assim, de ponta, porque está discutindo três coisas que eu acho que são fundamentais, que é a questão da interseccionalidade, né? E dificilmente a gente vê isso ainda hoje nos trabalhos. Eu escrevi há pouco tempo um artigo e não trabalhei com a questão da interseccionalidade e o parecerista pediu para que eu trabalhasse. Então, assim, até a gente que fica com esse termo, esse conceito o tempo todo na cabeça, quando a gente vai escrever, a gente acaba esquecendo que a gente tem que ter esse olhar hoje. Esse olhar hoje é um olhar, assim, que é fundamental e é quase imperdoável quando a gente não passa por aí, né? Então, a questão decolonial, que eu também acho que é uma questão dificílima, né? Porque tem o pós-colonial, o decolonial, o decolonial é uma coisa mais latino-americana, né? O pós-colonial é uma coisa mais pautada na historiografia. Então, eu achei fantástico você usar esses dois conceitos que hoje é fundamental que a gente trabalhe, e a questão da história em quadrinho, né? Eu tenho um amigo que reproduziu a história da bomba de Hiroshima
em quadrinhos, através de depoimentos de quem viveu na época, né? E ficou a coisa mais maravilhosa desse mundo, é uma outra linguagem, uma outra forma de comunicação, né? E dentro de um mercado de consumo, digamos assim, né? Que o Tiago trabalhou bastante na exposição dele. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais para a gente dessa questão, desses dois conceitos dentro do quadrinho, que você falou muito rapidamente e falou coisas fantásticas, né? Do desenho, em camadas e tal. De repente, se você conseguir aí, enquanto os meninos respondem, se você conseguir entender como faz para passar, de repente você conversa com o Tiago pelo chat, e ele vai te ensinando como que você faz para fazer isso, ou com a Cláudia, para a gente conseguir ver os quadrinhos, porque eu achei maravilhoso, assim, ó, o quadrinho. Alguém mais ficou sem pergunta? O Paulo? Paulo ficou, né, Paulo? Sem pergunta? Que é a questão da masculinidade, o seu, né? Não, o meu é o Miss Brasil Gay. O seu é o Miss Brasil Gay. Putz, eu gostei bastante também, achei que você fez uma pesquisa, assim, enorme, né? Um tempo aí, de 77 a 2008, né? 2018. Muito legal, eu gostei bastante do jeito que você fala, e eu queria justamente puxar essa questão da Xuxa, né? A Xuxa é uma figura que aí está vivendo um momento terrível na vida dela, né? Ela deu um depoimento esses dias que ela está sendo perseguida por tudo, ela sempre foi muito perseguida, né? E aí eu queria que você falasse um pouco dessa relação entre a Xuxa, que é uma pessoa super midiática, que fez parte da adolescência, acho que não foi de vocês, né? Que vocês são muito criança. Mas acho que vocês ouviram Xuxa também. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa relação e o que os jornais ou a mídia está pensando, né? Como que a mídia abordou essa coisa da relação com a Xuxa, se houve alguma abordagem, e o que você acha? Gostei muito da coisa lá do 24, né? Adorei, 24 candidatos, 24, uma leitura muito aguçada a sua. E aí faltou quem? Masculinidade? O documentário, né? Sou eu, José. O José Rodolfo. Isso. Assim, a sua exposição, José, não ficou muito claro para mim a construção dessas masculinidades no documentário. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Todo mundo foi perguntado? Eu tenho uma pergunta sobre o trabalho da Sálvia, foi o Tiago, não foi? Foi isso. Pergunte para o Tiago, porque eu não vou fazer pergunta para ele, que é o meu texto, né? Eu queria perguntar se a Sálvia, ela, em algum momento, já se denominou, por exemplo, como drag queer, e não como drag queen, já que esse é um termo que tem sido muito, muito usado agora nos últimos anos, o drag queer, além de drag queen, drag king, né? E é um termo que eu acho muito curioso, inclusive, tudo bem que ela não é brasileira, mas eu acho curioso de ser muito usado, está sendo muito usado no Brasil, né? A gente tem essa coisa de, enfim, algumas problematizações em relação à entrada da teoria queer no Brasil, que vem muito de uma elite acadêmica, né? Então, mas, enfim, fiquei curioso para saber se ela lá, onde ela vive, se ela se identifica com esse termo. Bom, acho que eu não consegui anotar muito o que eu falei, né? Então, o João, o Cauê, depois vem... Para quem que foi a pergunta que eu fiz? Você lembra, Thiago? Bom, acho que pode ser o Paulo. João, Paulo, José e eu. João, o Cauê, o Paulo, José e você. Tá bom. Mandamos ver, então. Pode começar, João. Bom, Tiago, sobre a questão da mídia, assim, 100%. Total, tem relação.
principalmente, por exemplo, no início, em relação à imprensa, porque na linha do tempo que eu coloco em 92, começa a partir de 92 uma coluna no jornal Folha de São Paulo chamada Noite Ilustrada, que era escrita por Érica Palomino, que era uma tentativa, e na verdade, né, acabou rolando assim, de falar sobre a noite de São Paulo, e acabava também englobando a noite LGBT, que estava voltando a ficar muito forte na época. E tanto que ela começou, a partir da coluna, ela começou a fazer alguns eventos para os melhores da noite e tal, e até 93, acho que em 94 mudou, mas acho que em 92 e 93 eles têm um prêmio de a melhor drag, a drag do ano. Então, já nesse período, então tinha essa legitimação, até no próprio depoimento que eu coloquei da Demi Kier, ela reforça isso, que a coluna da Érica Palomino foi uma forma de legitimar, de mostrar as drags. Então, quando eu fui pesquisar no acervo da Folha, tem muita coisa de drag que vem da coluna da Noite Ilustrada. Esse é um ponto até interessante, porque o meu orientador é o Emerson Nascimento, e foi ótimo ele ser meu orientador, porque ele viveu a juventude dele nesse período aqui em São Paulo. Então, ele tem umas trocas de informação muito pessoais, às vezes, e ele, por ter vivido, ele até me conta que essa questão de, por exemplo, a coluna Noite Ilustrada ter legitimado as drags, na verdade, internamente para a comunidade, para algumas pessoas isso era um pouco incômodo, porque era uma coisa que, antes era, estamos aqui na nossa comunidade e agora, pô, todo mundo quer fazer, todo mundo quer ser, sabe? Então teve muito essa questão da imprensa, e depois veio um pouco também a televisão, já com as confusões, que até dialoga com a dúvida da própria Fina sobre essa confusão de travesti drag, porque em 95, na novela Explode Coração, tem uma personagem chamada Sarita Vitti, interpretada por Floriano Peixoto, que no entender que a gente tem hoje, seria uma travesti ou uma mulher trans, dependendo de como ela se identificasse, e não uma drag. Só que na época ela foi noticiada como drag queen. Só que não era uma pessoa que fazia artisticamente a drag, né? Tava no dia, no cotidiano, ela vestia as roupas que ela sempre vestia, enfim, se identificava no gênero feminino, etc. Só que aí veio essa confusão da televisão, sabe? Inclusive a Glória Pérez, que é a autora dessa novela, ela tem um texto que diz que ela se inspirou no Clube Massivo, na boate que inaugura em 92, para fazer a Sarita. Então, só que ela se inspira no Massivo, que é cultura clubber, que é drag, para fazer a Sarita, que na verdade não é drag, sabe? Então, a televisão acaba também gerando um pouco essas confusões, mas ao mesmo tempo também deu visibilidade, como também deu às transformistas anos antes. Por exemplo, nos anos 90, Faustão também tem algumas drags aparecem no Faustão. Hebe, em 99, 2000, tem um episódio bem emblemático, que Hebe se monta de drag, Hebe Camargo, e convida várias dessas drags, até algumas que eu coloquei na apresentação, e aí tem elas no sofá com Nani People, que na época era drag queen. Então, o próprio cinema também. Então, assim, total mídia extremamente importante nesse período, como uma forma de legitimar, de dar visibilidade, ao mesmo tempo também de criar confusões em relação aos termos, mas eu acho que, meio que, enfim, tudo faz parte, né? E aí, sobre a questão dessas confusões de conceito, é muito curioso, porque eu tenho até uma questão pessoal sobre isso, porque quando eu comecei a me montar, algumas pessoas mais velhas achavam que eu estava passando por algum processo de redesignação sexual, de gênero, ou pensaram que, sei lá, drag tinha a ver com prostituição, por pensarem que estaria atrelado a uma travestilidade, né, uma questão de gênero. Então, assim, e eu comecei a montar em 2016, 2017. Então, assim, é algo que realmente é muito presente ainda, inclusive por isso também que eu quis pesquisar essas diferenciações dos próprios termos, mas eu acho que ainda realmente
vai ser uma coisa que vai demorar para as pessoas tentarem entender isso, porque, por exemplo, teve até uma pesquisa anterior que eu fiz, que eu peguei uma notícia muito... não sei nem dizer o nome, porque era... Não sei se vocês lembram quando Pablo Vittar foi eleita uma das mulheres mais sexy do Brasil. E Pablo Vittar é um homem gay, não é uma mulher. Mas Pablo Vittar hoje a drag mais famosa, né, do Brasil. E aí, quando você vai, às vezes, no próprio Instagram, no Facebook da Pablo, tem gente fazendo piada transfóbica, achando que ela é uma travesti, uma mulher trans, e sendo que ela é um homem gay. E a própria Pablo, seja montado ou desmontado, fala sobre isso. Minha gente, eu sou um homem de peruca, né? Então, assim, eu tenho para mim que vai ser algo que ainda vai demorar, sabe, para essas confusões diminuírem. E como eu não tenho um estudo tão aprofundado sobre a questão de identidade de gênero em si, é mais artística, então não tenho tanto conhecimento assim sobre a fala da sua amiga travesti. Mas realmente é algo que está muito presente hoje, ainda 2020. 2020, mas a galera ainda está confusa. Beleza. Acho que pode ir o Cauê, né? Gente, 5 minutinhos para cada resposta, tá? No máximo. Tá, eu tô aqui no processo de conseguir exibir na tela. Quer esperar, então? A gente pode pular você e o Paulo responde. Pode ser, pode ser. Beleza, pode ser, Paulo. Pode ser. Então, olá, obrigada. Obrigada a todo mundo presente, né? Então, a questão da Xuxa é muito emblemática, porque, por exemplo, a Maria Rita Kel, no O Mulherio, ela já vai falar sobre a Xuxa ser uma travesti. Ela vai fazer essa comparação, né? Da Xuxa ser uma travesti, porque ela exacerbaria uma feminilidade para os homens e tornando, né, essa pessoa tão desejada. E, assim, a mídia em si não aborda muito a Xuxa. O que eu vejo é a aproximação pessoal da Xuxa com essas pessoas, com essas travestis, com esses homens gays. Tem uma outra transformista que é homem gay, se coloca enquanto homem gay, que ela, por exemplo, mudou o rosto para ficar igual ao da Xuxa e ganhar o concurso. Então, assim, se você olha o nariz delas tentam ser o da Xuxa, muitas vezes. Mas, assim, eu acho que a Xuxa se tornou um símbolo muito importante, né, para essas crianças, né, que acabaram ali depois, nos anos 2000, se tornando ou transformistas, ou travestis, se identificando enquanto travestis, ou homens gays, e acabou que ela é um símbolo, e hoje ela novamente acolheu, porque constantemente eu vejo a Xuxa ajudando essas pessoas, tanto na vida privada, assim, de viajar com elas, etc. Então, assim, ela, além de imagem, ela acabou acolhendo essas pessoas enquanto seres humanos, assim, por incrível que pareça, ela é essa pessoa para esse público. E eles têm muita gratidão com a Xuxa, assim, nessa questão. Eu acho que é isso. Tá bem legal, né? Adoro essas relações. O Cauê, tá aí, Cauê? Vamos ver se consegue. Oi, tô aqui. É que minha internet tá muito lenta, eu acho que eu não vou conseguir compartilhar a tela. Que pena, não tem problema. Então, fala. A feita foi sobre a questão do corpo, né? A representação do corpo e sobre a questão da interseccionalidade e colonialidade. Eu vou deixar de compartilhar a tela se aparecer bem. A questão do desenho, a parte prática do trabalho, eu tenho feito geralmente a partir da observação do meu trajeto, coisas assim, observar as pessoas, o corpo delas, e fico imaginando elas como se fossem drag queens no trem, no metrô, e meu trajeto para a USP é um pouco
demorado, então tem aí quase 2 horas de trajeto para ter observação. E uma coisa que eu presto bastante na parte prática, que é o processo criativo do trabalho, é justamente esse contato com as pessoas, né? Eu já parei ali uma vez no Brás para desenhar as pessoas que eu encontrasse e que eu conseguisse identificar visualmente que fossem LGBTs, ou transgênero, travesti, ou sei lá, uma drag queen aparece no meio da rua, e em vários locais, assim, da cidade de São Paulo, e também aqui em Suzano, que eu moro em Suzano. E aqui também eu tenho contato com a arte drag aqui da região, Mogi, Ferraz, Itaquá, Poá, e é bem diferente, assim, a gente percebe até uma questão de... O pessoal fala bastante no reality show do RuPaul's Drag Race, da questão do refinamento, né? Eu queria deixar muito marcado, assim, esse traço estilístico de uma drag que sai, por exemplo, aqui do Alto Tietê, e que não tem acesso das condições financeiras que tem uma drag na capital. E então, deixar isso muito evidente no desenho é uma coisa difícil, é um desafio. Assim como também é a questão do corpo. E eu prezei por não pegar referências do Google, por exemplo, jogar lá no Google. Acredito que ele caiu. Será que ele percebeu que ele caiu? Ele está com a internet oscilante, né? Então, acho que por isso ele caiu, ele deve voltar. Enquanto isso, a gente pode continuar, outra pessoa começa a responder, e aí, quando ele voltar, a gente volta para ele depois. Volta para ele, né? Acho que pode ser o José, então? Pode sim. Pensando sobre as questões das masculinidades, que me vem à mente agora do documentário, tem 2 passagens que eu acho que podem ajudar a ilustrar. Tem um momento que a mãe dele, do Glenn, ator, que performava Divine, que era Divine, ela fala sobre uma ida ao médico com ele quando ele tem por volta de 10 anos de idade. E aí que ali o médico, ele já dá um laudo para ela sobre o filho ter muito mais aspectos femininos do que masculinos. Então, perceber também que a medicina foi, e ainda assim, em alguns contextos, ainda atua, né, sobre a produção do que é ser o homem, o que é ser a mulher, até mesmo para pessoas que estão em processo, acho, né, que de redesignação. Elas também passam por algumas entrevistas, do que eu já ouvi falar sobre essas entrevistas, elas também têm um teor bem binário e bem engessado, do tipo, que tipo de cor você gostava quando era criança, quais brinquedos que você tinha mais interesse, e sempre posicionando esses sujeitos de forma muito binárias, né? E também tem um momento do documentário que ele mostra uma peça publicitária dos anos 50, em que fala sobre a homossexualidade, mas as imagens que eles usam para poder retratar essa homossexualidade diz também de homens que a gente aprendeu a ver como homens de verdade, né? Elementos de masculinidade, seja pela sua indumentária, seja também pelos cortes de cabelo, trejeitos, modos de se portar. Então, é pensar de que tem aí algumas ações, né? Quais são os dispositivos, o que leva à construção dessa masculinidade e dessa feminilidade. E é pensar que o Glenn, ele se inseria nesse contexto como uma ruptura, né? Ele propunha outro movimento e se pensar enquanto sujeito para além disso que estava posto para ele, e assim construir outras possibilidades para as masculinidades. Acho que é um pouco daí a gente pensar a potência e se inspirar também nesse sujeito para poder pensar em como construímos então as nossas masculinidades. Pautamos elas pela reprodução dos mesmos valores, das mesmas normas que já produzem tanta coisa em nossa sociedade, relações, ou buscaremos alternativas em diálogos também com outros sujeitos e com outras vozes, outras discussões? Ótimo. Voltamos com qual é? Sim, voltei, gente. Então, eu estava falando sobre a questão do Google, né? De não procurar imagens no Google para minhas referências visuais, justamente porque são imagens que vão cair sempre recair em algum estigma. Por exemplo, se eu coloco lá homem negro,
sei lá, um termo pejorativo, tá, gente? Homem negro velho, sempre vai me aparecer um estigma desse biotipo, né, dessa figura que a gente tem na sociedade. Então, eu já queria já fugir por aí. E ter esse contato com as pessoas no dia a dia faz toda uma diferença. E tendo feedback das pessoas, com pessoas que trabalham com quadrinhos, com pessoas que estudam quadrinhos, e eu acho que uma coisa bem interessante do meu trabalho é que justamente eu vivo dividido entre pesquisador de quadrinhos e ilustrador de quadrinhos. Então, ao mesmo tempo que eu faço análise sobre a obra de alguém que produz quadrinhos, eu estou fazendo o meu quadrinho, né? Então, esse é um processo bem interessante. E a pergunta sobre interseccionalidade, a gente tem utilizado muito das teorias feministas, que tem muito a contribuir. No começo, para mim, no TCC, foi assim, era muito novo para mim. Numa graduação de design gráfico, que tem nem muito a ver com a temática, de querer percorrer pelos quadrinhos, um trabalho final, e tratando de gênero, que já era algo novo para mim, e que eu me deparei com alguns pareceres do feminismo radical, né? E assim, aí eu tive que lidar com toda essa informação, e aí a vivência com pessoas drags foi muito importante, assim, para saber que sim, pode haver os pareceres das feministas radicais, mas também tem outros feminismos, outros pontos de vista, e a interseccionalidade foi o que me salvou nesse sentido, assim. E outra coisa muito importante do trabalho, porque eu optei por falar também em decolonialidade, foi de ter vivência com drags de fronteira ali em Foz do Iguaçu, em Pelotas, que eu passei por a minha formação lá do Sul, e então eu vi que é muito assim, tem a questão caricata, tem a influência dessa cultura hegemônica, mas que é uma coisa muito local, que eu tenho um amigo, por exemplo, que ele se denomina como drag de sucateira, né, drag de sucata, drag que faz muamba, então eu acho isso muito peculiar, muito forte, assim, eu queria trazer isso com o meu quadrinho. E é por essa vertente que eu imagino a questão da decolonialidade e dos atravessamentos de raça, classe, gênero, sexualidade, seja quais outras forem, né? Questão de capacitismo também. Acho que é isso, gente. Legal. Muito legal esse trabalho. Super parabéns. Tiago, tá com a bola. Estão me ouvindo, gente? Então, bom, você comentou sobre a drag queer, né? Até onde as matérias que eu li, que tem entrevistas dela, ela não se denomina drag queer, ela até usa drag queen mesmo. E eu acho, inclusive, isso bem interessante, porque ainda que seja uma drag queen, com ela a gente pode pensar em um outro modo de fazer drag, que já tem uma virada, que é essa virada do digital, né? Porque a drag dela se constrói muito pelo digital. Ela também se apresenta daquele modo, ela se tornou a Salve do país de Gales, mas mora atualmente na Inglaterra, mas ela tem circulado ali naquele circuito europeu, principalmente na cena da moda mais fashionista mesmo. Então ela já foi fotografada por alguns fotógrafos de moda, como o Nick Knight, já saiu em algumas revistas especializadas de moda, bem de nicho mesmo, de high fashion mesmo. Então, porque ela tem esse apelo que é também interessante para esse circuito de moda, né? Então, ela não... ela frequenta desfiles de moda e tal, e ela frequenta com aqueles aparelhos, com aqueles tubos muito montada, mas o digital é algo muito importante também para essa construção de corpo que ela faz no Instagram. Então, eu acho que, ainda que ela use o termo drag queen, me parece que é um fazer drag mais dilatado, mais expandido, que traz uns atravessamentos muito interessantes da moda, só que não é a moda que, por exemplo, que o Paulo traz do glamour, é um outro tipo de moda, uma moda muito de nicho,
e que tem essa vertente, como ela mesma diz, que ela precisa do digital para terminar a sua... Não para terminar, porque nunca termina, mas para contribuir no processo de construção do próprio corpo. Então, para resumir, ela não utiliza drag queer, ela utiliza drag queen, mas nós vemos como esse drag queen dilatado, expandido. É bem legal essa pergunta, porque é uma coisa que a gente pode dar continuidade nesse artigo, né, Tiago? Acho que a gente pode fazer essa investigação, porque quando a gente fala de drag queer e como ela se apresenta, né? Então tem toda a relação com os autores que estão trabalhando a questão do queer mesmo, né? Essa transformação corporal, que tudo bem, não é no corpo físico como e tal, mas é uma coisa que é desencadeada pela tecnologia, né? E Apreciado vai falar de tecnologia, né? Esses autores vão falar de tecnologia. Porque tecnologia não é só isso aqui, né? Essa tecnologia que a gente conhece, né? Desde homem de Neandertal existe a tecnologia. Então, eu acho que é uma coisa que a gente pode dar um encaminhamento legal para esse artigo, a gente fazer essa pesquisa, né? Eu acho que fica um 2.0 aí do artigo. É bem interessante essa questão. Bom, gente, alguém mais quer fazer alguma pergunta? A gente está aqui com 1 minuto para terminar. A Cláudia está aí. Quer falar, Cláudia? Quero. Não, na verdade, a gente já está terminando, né? Daqui a pouco tem uma outra mesa aqui nesse mesmo canal, né? Porque a gente resolveu, enfim, por uma questão logística, a gente resolveu fazer as 2 mesas muito seguidas. Então, eu só queria agradecer muito a todos e todas e todos vocês, porque as apresentações foram ótimas e também alguém colocou aprendi muito, também tem um monte de coisa interessantíssima para a gente pensar, né, a partir de agora. Agradecer muito a Josefina pela mediação, foi excelente, todo mundo super certinho, mesa muito... Apesar da gente estar falando de contra-hegemonia, foi uma mesa muito certinha. Apesar de... Muito certinha, né? Mas tudo bem. E é isso, gente. Eu queria realmente agradecer bastante para todo mundo que participou também. Convidar vocês a continuarem aqui nesse espaço, porque eu vou só parar essa gravação para depois as pessoas que forem entrando para a próxima mesa, que começa em 15 minutos, a gente tem um tempinho para tomar um cafezinho, né? Vai ser nesse mesmo link, então quem estiver aqui, quem quiser continuar, porque a próxima mesa tem a ver também um pouco com essa, né? Imagens e corporalidades, bem ou mal a gente continua um pouco nessa temática, né? Pelo menos tangenciando essas questões que vocês discutiram aqui. E é isso, eu só posso agradecer muito a todo mundo, porque foi muito bom. Eu, particularmente, gostei muito. Tá? Muito obrigada. Eu quero agradecer também a todos, quero agradecer pelo convite da mediação. É engraçado, né, a gente fazer a coisa tudo certinha, mas é que não pode estourar o tempo, não pode isso, não pode aquilo, e presencial é mais fácil da gente estourar tudo isso, né? Aqui a gente fica aí no comando. Eu gostei bastante, aprendi bastante também. Eu adoro o trabalho de mestrandos e graduandos, de doutorandos. Eu acho que vocês estão... E jovem, né? A juventude aí é maravilhosa, porque sempre traz coisas novas para a gente poder pensar e discutir. Então, eu quero agradecer a todos vocês aí que compuseram a mesa, a Cláudia, por estar aí nos bastidores aí, dialogando aí com a gente, socorrendo, né? E mandar um beijo para todo mundo e dizer que lá naquele WhatsApp que as meninas fizeram, tem o número de todo mundo. Então, acho que a gente pode tentar trocar informações sobre os trabalhos, bibliografia, essas coisas, para a gente dar continuidade, né? E não vamos esquecer da abertura amanhã do Congresso, com a conferência, que vai ser muito legal, né? Amanhã não, dia 26. Dia 26. Tá bom? Beijos para todos e todas. Até mais. Até mais, Cláudia. Obrigada. Eu que agradeço.
ver.